Hoje o nosso estudo será sobre medidas de comprimento. Unidades de medidas ao longo da história. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Por exemplo, o cúbito era uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Ela consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó, como mostrado na figura ao lado. O palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é utilizado em medições caseiras. É medido pela distância em linha reta do polegar ao dedo mindinho. Algumas unidades ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado. Outras unidades de medidas também usadas eram o pé, o passo, a polegada. Porém, a necessidade de medidas padrão tomou força quando os homens iniciaram negócios em grande escala na construção de casas, navios e utensílios em geral. Chegou o momento em que usar partes do corpo como unidades de medidas torna-se complicado. Por quê? Essas partes, elas não são padrão, elas vão variar de pessoa para pessoa. Com isso surge a necessidade de padronizar um instrumento de medidas de comprimento. Alguns instrumentos de medidas de comprimento: a trena e o metro articulado, usado por pedreiros em construções, a fita métrica, muito usado por costureiras na confecção de roupas, a régua, que nós usamos em nossas atividades diárias. Esses são apenas alguns instrumentos de medidas de comprimento. Medidas de comprimento. As medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para medir comprimento, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. O metro possui múltiplos, que correspondem a grandes distâncias, e submúltiplos, que, por sua vez, correspondem a pequenas distâncias. Os múltiplos do metro são quilômetro, hectômetro e decâmetro, e seus submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. A tabela a seguir mostra as medidas de comprimento mais usadas: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Durante o cálculo, em alguns problemas, ou até mesmo no dia a dia, pode ser necessário realizar a conversão de um dos múltiplos e submúltiplos do metro para outro. Dessa forma, para converter uma unidade maior para uma menor, basta multiplicar por 10. E para converter de uma unidade menor para uma maior, basta dividir por 10. Veja o esquema a seguir. Então, se eu caminho
para a direita, eu multiplico por 10, que eu estou indo de uma unidade maior para uma menor. Se eu caminho para a esquerda, eu divido por 10, que eu estou vindo de uma unidade menor para uma unidade maior. Agora, vamos ver alguns exemplos. Converta 1,2 metros em centímetros. De metros para centímetros, eu caminho 2 casas para a direita. Quando eu caminho de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico por 10. Multiplicar por 10 significa caminhar com a vírgula uma casa para a direita. Como eu tenho um número após a vírgula e eu tenho que caminhar 2 casas, eu acrescento um zero. Então, 1,2 metros é igual a 120 centímetros. Na letra B, nós vamos transformar 7.500 milímetros em metros. De milímetros para metros, eu caminho 3 casas para a esquerda. Eu estou vindo de uma unidade menor para uma maior. Para isso, cada casa que eu caminho, eu divido por 10. Dividir o número por 10 significa caminhar com a vírgula uma casa para a esquerda. Ah, mas 7.500 não tem vírgula, ele é um número natural. Todo número natural tem uma vírgula após o seu último algarismo. Então, após o zero. Então, eu vou contar 1, 0, 2, 0, 3, o algarismo 5. Então, a vírgula ficará à esquerda do 5. 7.500 milímetros é igual a 7,5 metros.